Olá, crianças. Vamos começar mais uma semana. Que o Papai do Céu sempre esteja nos protegendo, certo? Iniciamos com português, onde falava sobre o conto, depois fizemos um reconto, que ficou ótimo, certo? Então, hoje nós vamos fazer as atividades complementares deste capítulo que nós iniciamos falando sobre o conto, que começou falando das fadas, lembra daquele conto das fadas? Depois falamos das diferenças dos sons, Chapeuzinho Vermelho, daquilo que vocês já conheciam, tá? Então, agora, para fazer as atividades complementares, nós vamos começar lá na 64, com um texto aqui também vai falar sobre vários contos dentro dessa leitura. Chama-se No Mundo Encantado da Leitura. Foi um texto especialmente produzido pela autora para essa apostila, para vocês, na página 64 e na página 65. Eu vou ler para vocês, ó. No Mundo Encantado da Leitura. Um cisne nasce pato. A choupana é feito de doces. A princesa perde o sapato. Neste mundo diferente, o príncipe vira um sapo e a menina cor-de-neve encontra um casebre no mato. A princesa Fura-um-Dedo dorme anos sem parar, mas desperta com um beijo que tem gosto de manjar. A abóbora vira carruagem. A rubra maçã, envenenada, é oferecida por uma bruxa que é a madrasta malvada. No universo do Faz de Conta, tem lobo com camisola, lobo soprando casas e lobo na caçarola. Será que esse mundo existe só nos livros e nos sonhos? É para lá que eu quero ir para ter dias bem risonhos, certo? Então, aqui está assim uma mistura de alguns dos contos que já são conhecidos. Aqui, uma ilustração dos personagens, bem diferente daquilo que vocês já estão acostumados. A fada, né? O príncipe, o lobo de camisola, certo? O espelho. Olha lá o sapo de coroa, que belezinha. Então, agora, vamos começar as atividades complementares, tá? Nós vamos, assim, relembrar o que nós fizemos. Então, vamos lá. Na página 66, na página 67. Então, vamos. Lá já começa no número 2, porque o 1, leia e sublinhe o título do texto. Então, vocês só vão circular, sublinhar, passar um tracinho embaixo. Número 2. No texto Mundo Encantado da Leitura, menciona várias histórias infantis. Relacione os fatos aos nomes da história. Então, de um lado, eu tenho o que nós podemos chamar do que aconteceu, e do outro lado, o título do conto da história. Então, começa assim: Cisne que vira pato. Esse personagem faz parte de qual história? Da Branca de Neve, os Sete Anões, o Patinho Feio e a Cinderela. Então, você vai escolher qual é e vai ligar. Número 3. A que história pertence à Casa das Guloseimas? Lembra dos dois amiguinhos que foram para a floresta, encontraram uma casinha de doces lá na frente? Escreve o nome, lembrando? São nome que precisam escrever de letra maiúscula. Número 4. A que história pertence à menina cor-de-neve? Está fácil. 5. De acordo com o texto que você acabou de ler e ouvir, o que acontece no mundo de Faz de Conta? Pensa aí e registra. 6. Relacione a descrição ao nome do personagem. Outra vez. A primeira parte, o que acontece lá no decorrer da narrativa da história, do conto, e a segunda parte, o personagem. É envenenada pela maçã. Quem foi envenenada pela maçã? A Cinderela, a Branca de Neve ou o Lobo Mau? Número 7. Nas histórias infantis, é comum a luta entre o bem e o mal. Escreva somente os vilões das histórias citadas no texto. Então, você vai voltar lá no texto, né?
e vai escrever lá na da Cinderela quem era a vilã da história da Cinderela. Quem que não gostava das coisas dela, não gostava dela. Então, vocês vão escrever o nome dos personagens. Número 8. Marque V para verdadeiro e F para falso. Pode colocar somente a primeira letra abreviada aqui na frente, não precisa escrever. O mundo do faz de conta é o mesmo que o mundo da imaginação? No mundo real existem fadas? No mundo do faz de conta existem fadas e transformações? E no mundo real é possível acordar depois de 100 anos? Então, só lembrando, mundo de faz de conta é um mundo imaginário e o mundo real é o mundo que a gente vive, certo? Número 9. De qual conto de fadas você mais gosta? Escreve. E qual é o personagem principal que faz parte do conto que você escolheu? Número 10. Complete as palavras com as letras que faltam. As letras estão no final. Aí vocês vão ter que descobrir. A, o, ica, muito, o, a, para dormir. O que será que está escrito aí, né? Então, você vai ou colocar a letra F ou a letra V. Depois tem a letra L e a letra B. E no último, o D, o T e o V. São aquelas letrinhas que têm os sons parecidos, certo? E na 67, vamos relembrar tudo aquilo que nós já falamos. Complete o texto com as expressões. Tem aqui, felizes para sempre, começo, meio e fim, contos de fadas e era uma vez. Então, vocês vão ler a frase, ver qual das 4 que se encaixa. Número 2, observe o título da história e complete as frases. Então, tá aí o título, O Gato de Botas. E vocês vão fazer a mesma coisa, completar com as letrinhas faltantes, né? Ó, as consoantes da primeira palavra destacada são. Lembram das consoantes, aquelas nossas amigas lá, que fazem parte do alfabeto e que elas precisam da ajuda das vogais para ter um som, para ter uma sílaba. O som ela já tem, para ter uma sílaba para se formar. E as consoantes da segunda palavra destacadas são. Então, elas estão todas aí. Primeira palavra é o gato, a segunda palavra, botas. Certo? Então, vamos lá. E o número 3, olha que interessante. Marque somente as letras que, quando trocadas, formam palavras com outros sentidos. Então, vocês podem circular. Vou dar o exemplo só da primeira. Eu tenho 2 palavras, pia e pia, né? São sons parecidos, mas que formam palavras totalmente diferentes. Então, vocês vão circular o P da pia e o B da bia. E isso com todas as outras. Certo? Na apostila, são essas atividades. Mas, depois, vamos pegar o nosso caderno de português, colocar o nosso cabeçalho e vamos fazer o seguinte. Estão vendo aqui? São imagens de uma história infantil bem conhecida. Hoje a tia Fátima nem falou que dia, né? 24 de maio de 2021. Então, vamos lá, o que vocês vão fazer? Pegou o caderno, se for junto, vai escrever português, senão só vai colocar o cabeçalho e vai escrever reconto e o título. Bem conhecido isso aqui, né? São os 3 porquinhos, né? Que fez a primeira casa, a segunda casa, a terceira casa. Nós vamos fazer um reconto. Não precisa ser aquela coisa muito extensa, mas eu tenho que respeitar as 3 partes que fazem parte do conto que vocês acabaram de fazer aqui, ó. Então, nós temos que começar sempre com era uma vez. Tem que ter começo, meio e fim, e no final tem que terminar e viveram felizes para sempre. Aí vão aparecer alguns personagens, né?
que são os 3 porquinhos. O primeiro fez aquela casinha, o que aconteceu com ela. O segundo fez outra tentativa de casinha, também o que aconteceu com a casinha de madeira. E o terceiro fez a casinha mais resistente, e o que aconteceu ali. Então, vocês vão ter que começar, começo, meio e fim. E no final, podem ilustrar o reconto da história dos 3 porquinhos, certo? Com capricho, letrinha maiúscula, letrinha cursiva bonita, respeitando o parágrafo e aquela ilustração bem bonita, certo? Dúvidas podem me chamar e até daqui a pouco com a nossa aula de geografia. Continuando, então vamos lá. Geografia, hoje nós vamos começar a falar do capítulo 3. Opa! O capítulo 3, nós vamos falar sobre meios de transporte, bem conhecido por todos vocês, mas que nós vamos continuar falando e depois a gente vai ver o que acontece até o final do capítulo, certo? Então vamos lá, ó. A primeira coisa que vocês vão fazer é observar bem essas cenas que tem aí na página 18 e 19, né? Aquelas páginas que vêm com as ilustrações, depois alguns tópicos, algumas perguntinhas, para que nós possamos, assim, conversar sobre o que nós vamos estudar durante este capítulo. Então, vamos lá. Para iniciar, observando a imagem, nós podemos perceber assim, ó, como as pessoas fazem para se deslocarem nesse lugar, ou seja, sair de um lugar para ir para o outro. Quais os meios de locomoção você geralmente observa na cidade onde mora? Então, chamando a atenção aqui, ó, nós temos a rua, nós temos vários tipos de transporte, aqui vários modelos, né? E temos um pedestre. Como chama o lugar onde o pedestre tem que atravessar, né? Nós temos que ter as faixas de pedestre, são as faixas de segurança, nós temos que ter um semáforo, aqui ele não está aparecendo, mas com certeza ele deveria estar em algum cantinho aí, ou no início da faixa, ou até que ele atravesse lá do outro lado. Placas de sinalização, essa dizendo pare, e essa que está embaixo desse viaduto está dizendo 50 km por hora, ou seja, é a velocidade que é permitida naquele espaço. Qual meio de transporte não é muito comum aqui na nossa cidade? Nós vamos pensar. Dos veículos que você observa na imagem, quais permite você chegar em um lugar em menos tempo? Você acha que o carro, o ônibus, uma moto ou o pedestre caminhando, né? Se for perto, de repente, se o trânsito tiver muito movimento, muito congestionamento, quando fica muitos carros e demora para seguir em frente, aí pode ser que, se for perto, o pedestre consegue, mas qual vocês acham aqui? Dessa página que vai ser o mais rápido, que vai chegar bem mais rápido, certo? Alguém pediu uma pizza aí, porque tem um entregador aí para levar a pizza, certo? Virando para a 20. Na 20 diz assim, ó, formas de locomoção. Locomoção, vocês já aprenderam que é a maneira de andar, de sair de um lugar para ir para o outro, certo? Então, eu vou fazer a leitura. Os tópicos que vocês acharem importante, vocês podem grifar com marca-texto, quem não tem um lápis de cor, ou o próprio lápis de escrever. O importante é que você grife aí o que é importante. Então, vamos lá. As formas de locomoção das pessoas nem sempre foram as mesmas. Você consegue imaginar como os grupos humanos que viveram há centenas de anos se deslocavam quando não existia carro, não existia moto? Como eles faziam? As primeiras formas de deslocamento eram feitas a pé, isso mesmo, caminhando. Com o tempo foram criadas diferentes maneiras para se locomover, como o uso de canoas e barcos para passar por rios.
e a força animal em carroças para se deslocar mais rápido em terra. Tudo isso muito antes da invenção do motor. Então, esse segundo parágrafo tem informações bem importantes. Essa melhoria dos meios de transporte ao longo do tempo favoreceu também o deslocamento de grandes volumes de carga, facilitando a circulação de produtos e mercadorias que são fabricados em lugares específicos até os pontos de venda e consumo. Ou seja, você vai no supermercado para comprar, para consumir, como farmácias, padarias, lojas, entre outros. E aqui embaixo, as nossas amiguinhas estão dizendo assim, ó, o primeiro carro fabricado no mundo era como este. Igual elas estão aqui, ó. Ele surgiu no ano de 1885 e tinha somente 2 lugares e 3 rodas. É o que a gente chamaria de triciclo, né? E aqui embaixo, trem-bala passando pelo Monte Fuji, no Japão. Este é um dos meios de transportes mais velozes no deslocamento terrestre. Aqui no Brasil, nós não temos o trem-bala. Nós temos o trem de carga, nós temos o metrô, não aqui em Mogi Guaçu, em São Paulo. Mas o trem-bala é mais para ilustração aqui, isso nós ainda não temos, certo? Na 21, já começam as nossas atividades. Então, fala assim, ó. No diagrama, há os nomes de diferentes meios de transporte e formas utilizadas para se deslocar. Encontre-os e pinte os nomes quando identificá-los. Você encontrará os nomes na vertical e na horizontal. Então, vocês vão ter que procurar aí, ó. O trem, o barco, o bonde, o carro, a moto. A moto, talvez vocês encontrem ela escrita de trás para frente. Charrete, a pessoa andando a pé, ônibus, canoa, bicicleta, avião. De repente, vocês conseguem até encontrar outro também. E depois, vem as perguntinhas. Só voltando, o diagrama seria o nosso caça-palavras. Qual desses transportes não é utilizado para se deslocar dentro de uma mesma cidade? Que tipo de transporte que eu não posso usar aqui? Por exemplo, se eu estou aqui na minha casa, eu moro num bairro diferente, eu quero ir para a escola. Eu posso ir de avião, barco, trem, né? Então, vocês vão escrever aí. Quais desses transportes eram muito utilizados em momentos históricos anteriores ao nosso, né? Tinha que colocar um cavalo na frente, como que chama. Como você se desloca da sua casa até a escola? Quanto tempo leva esse deslocamento? Aí pergunta para a mamãe, se demora muito, se demora pouco, se mora longe, se mora perto. Qual dessas formas de deslocamento prejudica menos o ambiente natural? Aí vocês vão escrever aí. Por que será que prejudica o ambiente? Certo? Então, vocês vão colocar. Se necessário, pode voltar a ler, pode verificar, mas acredito que vocês vão conseguir fazer. Se precisarem de ajuda, é só me chamar. Certo? Beijo grande e até amanhã.